Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 10 do Colégio Naval de 1986. José e Pedro constituíram uma sociedade, onde José entrou com 2.000 cruzados e Pedro com 2.500. Após 8 meses, José aumentou seu capital para 3.500 e Pedro diminuiu seu capital para 1.500. No fim de 1 ano e 6 meses, houve um lucro de 344. A parte do lucro que coube a José foi de quanto? Então perceba que nesse problema nós temos 3 grandezas. Eu vou chamar de L a grandeza lucro, T a grandeza tempo e A grandeza aplicação, né? O quanto de dinheiro foi aplicado. Então perceba que a gente quer encontrar uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas. Então, como a gente está querendo descobrir qual que é o lucro, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer L igual a uma fração. L vai ser uma fração em que no numerador eu vou colocar grandezas tempo ou aplicação que vão ser, portanto, proporcionais a L. E embaixo da fração eu vou colocar as grandezas que são inversamente proporcionais a L. Perceba que se o tempo ele aumenta, ele fica cada vez maior, o lucro é cada vez maior. Então, o tempo ele é proporcional ao lucro. E quanto maior for a aplicação, maior também vai ser o lucro. Então, tanto tempo quanto aplicação são grandezas diretamente proporcionais a L. E no fundo a gente pode escrever assim, né? Que L é igual a T vezes A. Só que nós não podemos esquecer de colocar aqui um K, que vai ser a constante de proporcionalidade. Então nós temos essa fórmula. O lucro é dado por esta relação aqui. Quanto maior o tempo e quanto maior a aplicação, a gente vai ter um lucro maior. Perceba que este exercício está dividido em duas partes, né? Em 2 períodos. O período total em que essa sociedade obteve esse lucro de 344 foi um tempo de 1 ano e 6 meses, ou seja, um tempo de 18 meses. Só que o primeiro período foi de 8 meses e, portanto, o segundo período foi de 10 meses. Seria interessante nós descobrirmos inicialmente qual foi o lucro que ambos conseguiram no primeiro período e depois a gente descobre também qual foi o lucro que eles construíram juntos no segundo período. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou chamar de L1 o lucro que eles obtiveram no primeiro período. Então, o L1 vai ser K vezes T1 vezes a aplicação dos dois juntos no primeiro período de 8 meses. Perceba que T1 é 8 meses, né? E a aplicação 1, ou seja, a aplicação dos dois nos primeiros 8 meses foi de 2.000 mais 2.500, porque José entrou com 2.000 e Pedro com 2.500. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que L1 vai ser igual a K vezes 8, porque a gente está aqui no primeiro período de 8 meses, vezes A1. A aplicação total dos dois, né, 2.000 mais 2.500 dá 4.500. Analogamente, quem que vai ser o L2? Né? O L2 vai ser K vezes 10, né? Porque no segundo período eles fizeram essa aplicação em 10 meses, vezes o tanto de aplicação dos dois, que é 3.500 mais 1.500, né? O José ele entrou com 3.500 e agora o Pedro estava numa aplicação de 1.500. Então 3.500 mais 1.500 dá 5.000. Então nós temos essas duas relações aqui. L1 é igual a K vezes este número, L2 é igual a K vezes este número. Perceba que se nós fizermos L1 mais L2, L1 mais L2, isso vai nos dar K vezes 8 vezes 4.500 mais 10 vezes 5.000, né? Colocando K em evidência, né? Somando essas duas equações aqui, nós obtemos que L1 mais L2 é igual a K vezes 4.500 mais 10 vezes 5.000.
Então, perceba o seguinte, ó, que dessa primeira relação, o K é quanto? Ó? O K, ele é L1 dividido por 8 vezes 4.500. Esse é o K dessa primeira igualdade aqui, ó. E o K da segunda igualdade é L2, então a gente pode escrever como K igual a K, né? Então L1 sobre 4.500 vai ser igual a L2 dividido por 10 vezes 5.000, né? Porque esse é o K, esse é K. E perceba que o K dessa terceira equação, ó, vai ser L1 mais L2, então vamos colocar aqui L1 mais L2 dividido por 8 vezes 4.500 mais 10 vezes 5.000. Perceba que L1 mais L2 é 344, o problema nos dá, né? O lucro obtido no primeiro período, mais o lucro obtido no segundo período é de 344. Então a gente pode escrever assim, ó, 344, né? Porque isso vale o L1 mais L2, dividido por este número aqui. Quanto que é este número? Ó? 8 vezes 45, 1.000, este número aqui, ó, vai nos dar quanto? Ou melhor, 8 vezes 4.500, isso vai nos dar 36.000. E 10 vezes 5.000 dá 50.000. 36 mais 50.000, 36.000 mais 50.000, nos dará 86.000. Então a gente tem essa igualdade, a gente sabe que isso daqui é igual a isso, e nós temos também que isso daqui é igual a isso. E daí nós conseguimos descobrir qual foi o lucro no primeiro período e qual foi o lucro no segundo período. Então, olha só, disso daqui sendo igual a isso, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, né? Que L1 vai ser igual a 344 dividido por 86.000 vezes 8 vezes 4.500, né? Se a gente desenvolver essa conta aqui, ó, fazer o produto desses números e depois dividir por 86.000, eu fiz aqui, dá 144, né? E o L2 vai ser o quê? O L2, se a gente pegar isso daqui que é igual a isso, né? Então o L2 vai ser o quê? L2 vai ser 344 dividido por... Bom, a gente nem precisa fazer essa conta, né? Porque como a gente sabe que o lucro, o total, né, é de 344 nos dois períodos, e como o L1 vale 144, então o L2 é 344 menos 144, que dá 200. Né? Se você pegar isso daqui e igualar isso, né, tentar descobrir o L2 por essa igualdade, você vai obter que o L2 é igual a 200. Então perceba que nós acabamos de descobrir que o lucro por essas duas pessoas foi de 144 cruzados ou cruzeiros no primeiro período e de 200 no segundo período. Agora a gente vai tentar descobrir qual foi o lucro que coube a José. Então perceba o seguinte, né? Eu vou chamar assim, ó, o lucro de José no primeiro período, LJ1. Né? LJ1 é o lucro de José no primeiro período. Isso é igual a quanto? Isso, olhando para essa nossa fórmula aqui, ó, vai ser igual a K vezes. Qual foi o tempo do primeiro período? 8 meses. Então vou colocar 8 aqui. Né? Vezes a aplicação do José no primeiro período, que é de 2.000. Então, o LJ1 é igual a K vezes 8 vezes 2.000, né? Que nos dá K vezes 16.000. Esse é o lucro de José no primeiro período. E o que nós temos mais? Ó? Qual foi o lucro de José no segundo período, que eu vou chamar de LJ2? O lucro de José no segundo período vai ser K vezes 10, porque o segundo período tem 10 meses, vezes o quanto que o José aplicou no terceiro período, né, que foi 3.000, e no segundo período, né, que foi 3.500. Isso nos dá K vezes 35.000. Então, perceba que nós temos que LJ1 mais LJ2 é o que nós queremos descobrir. Mas o K, a gente já sabe que o K é este valor aqui, ó. Esse aqui é o K, ó.
Esse é o nosso K, porque o K é justamente o L1 sobre T1 sobre vezes A1, né? Isso daqui é o nosso K. Ou seja, se a gente somar LJ1 mais LJ2, LJ1 mais LJ2, que é o lucro de José aqui no primeiro período e aqui no segundo período, isso vai ter que ser igual a K vezes 16.000 mais 35.000. A gente está somando essas duas igualdades aqui, ó. Então a gente coloca aqui o K em evidência, né? Faz 16.000 mais 35.000. Quanto que é 16 mais 35? Isso vai nos dar 51.000. Mais quanto que é o K? O K está ali em cima. O K é 344 dividido por 86.000 vezes os 51.000, né? E daí a gente pode cancelar esses zeros com esses zeros aqui, ó. Então, LJ1 mais LJ2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 344 dividido por 86 vezes 51. E se você fizer a conta, isso vai dar exatamente igual a 204, né? Que é o lucro de José no primeiro período, mais o lucro de José no segundo período. Então, a nossa resposta é a letra D, né? A parte do lucro que coube a José foi de 204. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais.